Chamo, aliás, a atenção que o preço que a prova terá este ano é exatamente o mesmo que teve o ano passado. O preço deste ano, que são 3,5 milhões de euros, é exatamente o mesmo preço que foi pago o ano passado. Como é que é o modelo de financiamento desta prova? O modelo de financiamento desta prova há um FII pela realização da prova, 3 milhões e meio. Foi assim o ano passado, é assim este ano. Depois, as entidades organizadoras, no caso a ATL, têm a liberdade de ir angariar patrocínios para financiar essa verba. O que é que a Câmara de Lisboa e a Câmara de Oeiras acordaram com a ATL? Aquilo que a ATL não conseguiu cobrir com patrocínios, nós cobriremos. Foi assim nos anos anteriores. O que se passou ontem na reunião da Câmara Municipal de Lisboa foi grave demais. Foi trazida à reunião uma proposta de contrato para a iniciativa da Red Bull que faz os dinheiros públicos assumirem toda a responsabilidade por um evento que, ao contrário do que foi dito pelo atual Presidente da Câmara, aqui nestas imagens que vimos e noutras ocasiões, ao contrário do que foi dito, como sublinho, no Porto e em Gaia, esse evento foi pago fundamentalmente por privados, conforme consta da documentação que vos vamos distribuir. O que está aqui em causa não é só o modelo de responsabilidade financeira. Qualquer uma das senhoras e qualquer um dos senhores entende, como qualquer um de nós, que uma coisa é o custo da iniciativa, outra é a responsabilidade financeira pelo mesmo. E o que está aqui em causa não é o facto dos modelos de responsabilidade financeira serem completamente diferentes entre o que aconteceu no Porto e em Gaia, por um lado, e o que era suposto acontecer em Lisboa e em Oeiras. Politicamente, o que estão aqui em causa são falsas declarações. São declarações prestadas à opinião pública, induzindo-a em erro, justificando a deslocação do evento para Lisboa com o facto de, assim, o terem decidido os privados, só os próprios podendo esclarecer as verdadeiras razões, porque as condições oferecidas seriam absolutamente idênticas. O atual Presidente da Câmara de Lisboa, como eu digo, disse que o evento não viria para Lisboa se os dinheiros públicos tivessem de pagar mais um tostão que fosse. Isto foi afirmado. E, afinal, constatamos que os municípios de Gaia e do Porto assumiam a responsabilidade dos 3 milhões e meio de euros, tão somente de menos de 1 milhão, 800 mil euros, 400 mil cada um. E que, em Lisboa, com a ATL e a Câmara de Oeiras em 25%, os poderes públicos garantiriam à cabeça os 3 milhões e meio de euros por sua exclusiva conta e risco. Lamentamos muito o que se verificou. Não temos gosto nenhum em assistir a uma situação como aquela que decorreu ontem na Câmara Municipal de Lisboa. Devo dizer que consideramos, nenhum de nós tinha alguma vez assistido a algo de semelhante. Uma proposta anunciada publicamente, submetida ao órgão máximo do município, ao órgão executivo, sem que os seus responsáveis conhecessem o respectivo conteúdo, como ficou repetidas vezes comprovado durante a reunião de Câmara. E sugiro às senhoras, tomo a liberdade, com o devido respeito, sugerir às senhoras e aos senhores jornalistas que solicitem a gravação áudio que temos já em nosso dispor para poderem confirmar que assim foi. Foram as várias forças políticas da oposição que, ao longo da reunião, foram chamando a atenção para artigos que constavam do texto do contrato em inglês que contrariavam as declarações quer do Presidente da Câmara, quer da vereadora Helena Roseta. Sublinho também que um contrato desta dimensão,
Um contrato com esta responsabilidade não contém, que se nos fosse dado conhecer, nenhuma cláusula com condição resolutiva, ou seja, fazendo depender verdadeiramente os seus efeitos da aprovação da Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara Municipal de Oeiras também, mas isso não nos respeita, e da Assembleia Municipal de Lisboa. Ao contrário do que é sempre prática em contratos, na assinatura ou responsabilização por contratos deste tipo. Chega-se, pois, à conclusão de que Lisboa ofereceu uma autêntica mina de ouro à Red Bull para levar a cabo a iniciativa e para a desviar de onde antes se realizava. Não foi porque os privados, como disse, preferiram em condições iguais vir para Lisboa. Foi porque lhes foi oferecido um conjunto de condições completamente diferentes daquela que antes era oferecido. Onde antes tinham risco, deixaram de o ter. Onde antes o risco era dos privados, em Lisboa passaria a ser das entidades públicas. A este propósito, gostaria de lembrar que o Presidente da Associação de Turismo de Lisboa é exatamente a mesma pessoa que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Mesmo que não o fosse, tinha assinado ou tinha-se vinculado como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e submetido a proposta à reunião de Câmara. Já era suficientemente grave. Mas, perante as declarações que lemos hoje, em que o atual Presidente da Câmara remete grande parte da responsabilidade das negociações para a Associação de Turismo de Lisboa, somos obrigados a recordar que o Presidente da Associação de Turismo de Lisboa é o Dr. António Costa, também Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, como digo, bastaria ser Presidente da Câmara para ter plena responsabilidade. Mas é pelo menos incompreensível que se desculpe com a Associação de Turismo de Lisboa, entidade da qual também é Presidente. Nada temos contra a iniciativa, queria sublinhá-lo. Nada temos. É uma iniciativa positiva do ponto de vista da promoção turística dos sítios onde se realiza. Embora tenhamos informações que hoje em dia se realiza em metade dos sítios do mundo que se realizava aqui há pouco tempo. Mas consideramos-la positiva. Não temos, à partida, nenhuma oposição a que viesse para Lisboa. Mas já quando foi anunciada a contratação da iniciativa e a saída do Norte, tive a ocasião de escrever, mesmo perante um cenário de condições financeiras iguais e de regime financeiro igual, que discordava da atitude da Câmara da Capital. Mesmo nesse quadro. Agora, isso acontecer quando se oferece cerca de 4 vezes mais de apoio financeiro do que se oferecia no Porto ou em Gaia, somos levados a concluir que não pode acontecer a Câmara de Lisboa, o município de Lisboa, receber uma organização como esta em condições como aquelas que foram apresentadas à Câmara. Gostava de recordar que perante o Rock in Rio foi colocado neste mesmo edifício, perante mim como condição, perante o seu principal responsável, que a Câmara Municipal de Lisboa daria o seu apoio institucional e infraestruturaria o espaço na condição de não haver apoios públicos. Ou seja, nem dinheiros da Câmara, nem dinheiros do Poder Central. E que todo o risco da iniciativa e, portanto, a cobertura dos encargos financeiros resultante da contratação dos vários conjuntos e artistas que atuam, ter que ser assegurado e garantido pelos privados. Quando o atual Executivo entrou em funções, foi considerado pouco aquilo que estava contratado com o Rock in Rio. E foi dito que os privados ainda teriam que pagar mais. E foi assinada uma cerimónia, em 2008, foi realizada uma cerimónia nos Passos do Conselho, no Salão Nobre, em que, no final, o vereador Sá Fernandes congratulou, dizendo que finalmente os privados passam a assumir o risco.
porque teriam que pagar 400 mil euros por edição do Rock in Rio. Assinado, está nos recordes de imprensa, está na net, em 2008, em maio de 2008. É evidente que eram dadas aos privados contrapartidas que podiam ser deduzidas desses 400 mil euros. A questão está no seguinte: porquê é que, por exemplo, com o Rock in Rio e noutras iniciativas, o risco está do lado dos privados? E aqui está totalmente do lado das entidades públicas. Gostava igualmente de referir um facto politicamente relevante que aconteceu ontem na reunião de Câmara. A número 2 da lista pela qual foi eleito o atual Presidente da Câmara defendeu acerrimamente a iniciativa e disse que constava do contrato que a Câmara Municipal de Lisboa poderia ir buscar os patrocínios que entendesse para se ressarcir do investimento feito. Quando os vereadores da oposição leram um artigo que dizia que a publicidade era toda para os organizadores privados, incluindo os direitos de televisão, retirou-se, agradecendo, estou a citar, o atestado de incompetência que lhe tinha sido passado e pediu a interrupção por 10 minutos e não mais voltou. E o Presidente da Câmara informou-nos que já não voltaria, que a dita vereadora, Helena Roseta, já não voltaria à reunião. Porque tinha dado uma interpretação do contrato que depois confirmou e antes desconhecer, disse aliás em declarações à Lusa que não tinha tido tempo para o ler devidamente. Tal como o Presidente da Câmara me disse durante a reunião, está nas gravações, que aquilo que o Presidente da Câmara do Porto lhe tinha dito é que a iniciativa custava 3,5 milhões de euros e, pelos vistos, não era assim. Tive a ocasião de lembrar ao Presidente da Câmara de Lisboa o excelente relacionamento que tem com o Presidente da Câmara do Porto, tantas vezes citado. E mesmo que não tivesse, estava ao seu alcance, como esteve ao meu, que ainda ontem de manhã falei com o Presidente da Câmara do Porto pelo telefone, confirmar com ele aquilo que constava dos documentos que nos chegaram. Ou seja, foram assinados contratos que vinculam o município de Lisboa, as entidades em que participa, que responsabilizam a Câmara de Lisboa e a Associação de Turismo de Lisboa por 75% dos encargos financeiros de uma iniciativa privada que custa 3,5 milhões de euros, sem que os seus responsáveis do município tivessem lido os contratos que trouxeram à reunião da Câmara Municipal de Lisboa. Isto é a realidade política. Esta é a realidade política. Apesar disso, e como o ponto ontem foi adiado, eu não vim aqui ao encontro com a comunicação social e dispus-me a esperar por uma atitude de retificação e de assunção de responsabilidades. Talvez com excessiva complacência e excessiva generosidade que nunca existiria numa situação inversa. O que não posso aceitar é que hoje apareça já o Presidente da Câmara de Lisboa, o corajoso, o Presidente da Câmara de Lisboa, o bravo, disposto a recusar uma cláusula que seria exorbitante e inaceitável, constaria de um contrato que o próprio trouxe à Câmara Municipal de Lisboa e que foi assinado pela associação de que o próprio é Presidente. Tudo tem limites. E por isso não posso deixar, em nome dos vereadores do PPD e PSD, de produzir esta declaração e a seguinte conclusão. O que se passou tem de acarretar consequências políticas, que não me cabe a mim e a nós para já especificar. Especifico só o seguinte: não pode ficar tudo na mesma, na titularidade dos cargos da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de Turismo de Lisboa. O que se passou é grave demais e não vai lá com uma tradução para português ou com um esclarecimento do que é que quer dizer do que foi assinado em inglês. Cada um assina na língua em que quer e traz aos órgãos públicos os documentos da maneira que entende adequadas, mas tem que assumir a responsabilidade pelo que fez. Eu não vou dizer mais do que disse aqui, nem o que penso disto como jurista, porque me incumbe proteger o município de Lisboa e as responsabilidades que assume. E, portanto, não vou dizer a minha opinião sobre as consequências daquilo que foi praticado pelos responsáveis máximos do município e da Associação de Turismo de Lisboa. Quero só dizer que tem que ter consequências políticas aquilo que aconteceu. E não faço tensões, não fazemos tensões de ir mais além do que aquilo que estamos a ir nesta conferência de imprensa,
até que os próprios que estamos a referir tomem as atitudes que entendam por convenientes. Mais não faremos. Agora, o que se passou ontem pode ser testemunhado pela simples audição de toda a reunião de Câmara. As atas são públicas, como sabem. O suporte áudio é para suportar a transcrição do que se passa na reunião para as atas, que podem ser sempre consultadas online. Mas existe já esse suporte áudio e a Câmara, se assim o entender, poderá autorizar a que seja conferido tudo aquilo que eu aqui disse, nomeadamente no desconhecimento dos contratos, na manifestação de surpresa em relação ao que tinha sido transmitido pelo Presidente da Câmara do Porto, em relação às declarações da vereadora Helena Roseta, de outros vereadores que fazem parte da atual maioria, em relação ao que foi respondido por nós. Faço, aliás, notar que a revista Turismo de Lisboa, na sua última edição, tem vários artigos sobre a verdade dos factos, com várias fotografias do Presidente da Câmara de Lisboa atual, em que diz no editorial: o terceiro facto é que o FII de 3,5 milhões contratado pela organização é igual ao da última edição do Porto. Está aqui. No final se verá se as câmaras municipais têm que custear mais ou menos do que os 800 mil euros pagos pelas câmaras do Porto e de Gaia em 2009. E no contrato está assinado aquilo que acabei de vos dizer. E, portanto, quando a vereadora Helena Roseta ontem disse: este é um bom modelo financeiro porque podemos ir buscar muita publicidade e pode ser até que o lucro fique do lado da Câmara e não dos privados, depois quando lhe foi lido que a publicidade no contrato as receitas estava consignada para os privados, foi aí que teve a reação que acabei há pouco de vos relatar. Foi de facto grave. Nós não nos alegramos com os erros dos outros e principalmente quando prejudicam o interesse público, mas foi o que aconteceu. E por isso têm que ser extraídas consequências políticas, como aqui estamos a afirmar. Caberá ao Presidente da Câmara de Lisboa e Presidente da ATL decidir sobre as consequências a extrair. Estou à vossa disposição para as perguntas que queiram colocar.